Ei pessoal, vamos para mais uma contação de histórias. O monstro que comia números. Lore Alice Gresler. Alegria, uma cidadezinha brasileira igual a tantas outras. Seria igual a tantas outras se não fosse o gosto que as pessoas tinham pela matemática e a existência de um imigrante polonês, chamado Ludwik, mas que carinhosamente era conhecido como o velho sábio polonês. O velho polonês sabia fazer muitos cálculos e usava a matemática para explicar quase tudo. Calculava quantos grãos de milho e de trigo eram produzidos por metro quadrado, quantos tijolos seriam necessários para construir uma casa, quantas vezes o sino poderia soar em 1 minuto, quantos milímetros chovia por hora, quanto tempo as pessoas gastavam nas paradas nos semáforos. Este amor que ele demonstrava pela matemática, com o tempo, contagiou todas as pessoas do lugar, ou quase todas. Enfim, falava da matemática da música, da dança, da fábrica de tintas, de remédios e até da matemática do futebol. Mas o velho polonês gostava de outras coisas além da matemática. Ele amava as árvores, os pássaros, os animais, os rios e as abelhas. Amava a terra e a vida que há nela. Vivia protegendo os animais. As sobras de comida e frutas eram sempre colocadas em local apropriado, onde os pássaros e outros animais pudessem aproveitá-las. Como era apicultor, fazia até favor de cera para diminuir o trabalho das abelhas. O Sr. Ludwik mantinha uma área de mata, onde os bichos viviam livres e as árvores e arbustos cresciam vigorosamente. Ele gostava de tirar seu cochilo embaixo das árvores, usando as raízes como travesseiro, cercado pelos pássaros e pequenos animais. Dizia que esta parte de sua terra era intocável e seria a herança das futuras gerações. Muitas vezes era severo com as pessoas que iam à mata para tirar lenha, caçar ou danificar as árvores. Falava que na mata havia um monstro adormecido, que não poderia ser irritado. Segundo o velho polonês, duas coisas poderiam irritar o monstro: não valorizar a matemática e não respeitar as plantas, rios e animais. As pessoas admiravam o velho polonês, mesmo sendo ele severo. Ele sabia explicar as coisas com detalhes e contava muitas histórias, e todos gostavam disso, principalmente as crianças. Como suas histórias, as crianças podiam imaginar, imaginar. Viajavam um mundo imaginário. Ele despertava a curiosidade nas crianças. E elas faziam muitas perguntas. Como seria o mundo se não existisse a matemática? O que aconteceria com os animais e pássaros se a mata fosse destruída? Como seria o monstro? Seria grande, forte ou pequeno como a cabeça de uma agulha? O que ele faria se fosse irritado? Teria ele pais, irmãos? Seria ele um monstro amigo que só queria ajudar as crianças a compreender coisas complicadas? Será que o monstro existia realmente ou era pura imaginação? Passaram-se os anos e as ideias do Sr. Ludwik continuavam a ser aceitas e respeitadas. Porém, um dia, quando ele estava juntando sementes de algumas árvores, chegou a professora Júlia, preocupada, e foi logo falando: "Meu velho e sábio amigo, preciso muito de sua ajuda. Pela primeira vez, encontrei alunos que não querem estudar matemática, não se interessam e só reclamam. Só o senhor será capaz de convencê-los da importância da matemática." O velho polonês, pegando a cesta com as sementes, convidou a professora para sentar à sombra de uma árvore florida, bem próximo de onde se encontrava. Após longa conversa, o Sr. Ludwik disse: "O monstro poderá nos ajudar. Ele poderá dar uma lição às crianças." Conversaram, elaboraram um plano e a professora foi embora animada. Na manhã seguinte, tudo estava parado na cidade, o que causou uma grande confusão. Os relógios, os velocímetros dos carros, os telefones, os semáforos, os laboratórios, as fábricas, os elevadores, os postos de combustível, nada estava funcionando. A secretária da escola, que era muito organizada, chorava preocupada, pois as faltas e as notas dos alunos haviam desaparecido. As balanças e os termômetros não funcionavam.
Os carteiros relaxavam nos bancos da praça. Deixaram de entregar a correspondência, pois não havia números nas casas nem nos envelopes. Os agricultores pararam as máquinas, pois não conseguiam regular as plantadeiras. As geladeiras, os ferros de passar roupa, os aparelhos de televisão não funcionavam, pois não havia energia elétrica. Ninguém na cidade conseguia fazer compras. As pessoas não sabiam o valor do dinheiro, pois os números das notas e das moedas não existiam. Até os números dos sapatos haviam sumido. Ninguém sabia quantos anos tinha e nem sequer que dia era aquele. As cozinheiras resmungavam sem parar, nada dava certo na cozinha, pois as receitas não apresentavam as quantidades dos ingredientes e elas não conseguiam regular a temperatura do forno. Os poucos alunos que chegavam à escola, com grande atraso, não conseguiam sequer cantar o hino nacional do início da aula. Só lembravam a letra, mas não a música. O trânsito estava agitado, os guardas não podiam controlá-lo. Os semáforos não funcionavam, a maioria dos sinais de trânsito estava apagada e os carros não tinham número nas placas. Até o campeonato esportivo municipal teve que ser cancelado. O maior perigo estava no aeroporto. O controlador da torre estava muito preocupado com o congestionamento das aeronaves. A preocupação era tanta que o aeroporto teve que ser interditado. Os operários das fábricas, como não conseguiam operar as máquinas, saíram para as ruas. O Sr. Antônio não conseguia enxergar com seus óculos. A confusão continuava e ninguém, até então, conseguia explicar as causas desta situação. Adultos e crianças estavam nas ruas se questionando. Foi quando alguém disse: "Olhem! Observem! Tudo está relacionado com números, cálculos e com a matemática." Como estavam na rua, alguém perguntou: "Mas o que o semáforo tem a ver com a matemática?" As explicações foram surgindo e o semáforo voltou a funcionar. E assim, as pessoas tentavam explicar e compreender o relacionamento da matemática com o funcionamento de tudo que havia parado. E na medida em que compreendiam, tudo voltava a funcionar normalmente. Que alívio! Suspiravam as pessoas. Seu Ludwig tem razão. O mundo depende da matemática, comentavam. Nas semanas seguintes, na escola, as crianças estavam muito mais interessadas e queriam saber mais sobre o mundo da matemática. A professora estava encantada. Foi uma grande alegria quando decidiram procurar mais coisas que precisam de números e cálculos para funcionar e assim surgiu, na cidade, a gincana de matemática e o concurso Ludwig de cálculos matemáticos. Após terminarem as aulas, a professora, cansada mas feliz, foi agradecer ao velho sábio polonês. Ele alegremente comentou: "A imaginação das crianças é mais rica que a realidade." Se você curtiu, inscreva-se e compartilhe o canal.